Adonai, Shalom Moriá, Erena Toquírio, Salam Aurap, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os anjos, sobre a angelologia, o estudo dos anjos. E nós vamos começar falando sobre, claro, o único anjo que pode ser adorado, o anjo supremo, o anjo que não foi criado, que é o Malar Adonai, o anjo do Senhor. Em hebraico, Malar Adonai, em aramaico, Malakadaya. Malakadaya em aramaico, Malar Adonai em hebraico. Também podemos chamar no aramaico ocidental de Malakodemorió. Malakodemorió. Ou no oriental, no síriaco oriental, de Malakademariá. Malakademariá. Então todos esses nomes que eu citei são os nomes do anjo do Senhor. Em hebraico, Malar Adonai, em aramaico, Malakadaya, isso é o aramaico bíblico. No siríaco ocidental, Malakodemorió, e no oriental, Malakademariá, ok? Poderíamos chamar de Malar Elohim, em hebraico, anjo de Deus, ou Malako de Aloho, ou Malaka de Alaha, certo? Dependendo do siríaco que eu vou usar, se é ocidental ou oriental, sendo que o ocidental, Malako de Aloho, e no oriental, Malaka de Alaha, ok? Trata-se de Deus em sua forma anjofânica, por isso é o único anjo que pode ser adorado. Sua santidade infinita é o que pode desencadear a morte de todo e qualquer mortal que contemple a sua face. Somente se ele usar seu atributo misericórdia, no lugar do atributo justiça, a vida de quem o vê é poupada. Então, como se trata do próprio Deus em forma angelical, se alguém vê nesse tabernáculo limitado, físico, certamente essa pessoa morrerá, se vê o anjo do Senhor, certo? A menos que ele use o atributo misericórdia, como nós vemos lá em Juízes, quando ele aparece para o pai de Sansão, Manoá, e ele poupa a vida de Manoá. Lá em Josué, quando ele aparece para o comandante Yehoshua, Josué, e ele poupa a vida de Josué, e assim sucessivamente. Então, o anjo que pode ser adorado, o anjo do Senhor, o Malar Adonai. O outro anjo que nós já falamos sobre ele em outro vídeo, no primeiro vídeo, né, sobre os anjos, é o anjo destruidor, o Hamashit, o Hamashit. Então, destruidor no hebraico, Hamashit. Em aramaico, no Targum Keros, ele é chamado de Rabalá, Rabalá, destruidor. E ele é chamado por alguns de Malahamavet, Malahamavet, o anjo da morte, certo? Em siríaco ocidental, ele é chamado de anjo da morte. No oriental, Sarropa, destruidor, certo? No siríaco oriental, Sarropa. No ocidental, Merebono, Merebono. E se eu for chamar isso, se eu for me reportar como o destruidor, certo? Destruidor no siríaco oriental, Sarropa. No siríaco ocidental, Marebono, Marebono. E se eu for dizer anjo do Senhor no aramaico ocidental, eu vou dizer Malako de Malcho, Malacho de Malcho. E se eu for dizer no oriental, é Malacha de Malchá, Malacha de Malchá. O destruidor é um anjo que, a mando do Deus Supremo, do nosso Deus, ele executa juízos contra os seres humanos. Não confundam ele com Malar Terrom, o anjo do abismo, certo? O destruidor, então, como nós vimos, ele é chamado em hebraico de Hamasheret, Hamasheret, e no aramaico do Targum ele é chamado de Rabalá. No aramaico siríaco ocidental, destruidor, Marrebono, Marrebono, e no
Siríaco oriental, Sarropa, Sarropa. E se eu for chamar anjo da morte, no siríaco ocidental, Malarro de Malcho, no oriental, Malarra de Malchá, certo? Próximo anjo que nós vamos ver agora é o Seraf. Esses anjos testificam a santidade de Deus. Possuem 6 asas. 2 cobrem o rosto, que simboliza não sou digno de ver a Deus. Com 2 cobrem os pés, simboliza irei aonde Deus mandar. E com 2 voam, que simboliza farei o que Deus ordenar. Em hebraico, Saraf significa o incandescente, ou aquele que arde em fogo. Saraf. Então, o seraf, o serafim, em forma plural, é o anjo de fogo, o anjo incandescente de 6 asas, e consoante a visão de Isaías, no livro de Isaías, né? Isso porque são anjos de fogo, voam perante o Deus Todo-Poderoso, que é fogo consumidor. Então, sendo Deus fogo consumidor, é necessário que o anjo que está próximo a ele tenha a essência semelhante para suportar a temperatura do Deus de fogo. Adoram incessantemente a Deus. E a Bíblia hebraica vai dizer que eles dizem de dia e de noite, Kadosh, 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 Adonai Tisbaot, Melou Kal Haaretz Kavodô, Kadosh, 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 Adonai Tisbaot, Melou Kal Haaretz Kavodô. Então, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Adonai Tisbaot é o Senhor dos exércitos. Melou Kol Haaretz, toda a terra está cheia de Kavodô, sua glória. Então, Melou Kol Haaretz Kavodô, toda a terra está cheia da sua glória. Em aramaico ocidental, eu vou chamar essa classe de anjo de serafo, serofo, serofo no ocidental. No oriental eu vou chamar de serafa, serafa, serofo ou serafa. No plural eu posso chamar serafe, serafim, serafe. E próximo anjo que nós vamos ver agora são os queruf, anjo que protegem pessoas e lugares especiais para Deus e servem de transporte para Deus, Salmo 18. No hebraico, queruf, que em aramaico seria heru, é a tradução de heru, ela é incerta, de queruf e heru. Ou seja, a palavra querubim em hebraico e aramaico, a tradução é incerta. Uns traduzem como proteção em fogo, outros como que está diante de, ou diante do trono. Em aramaico ocidental é queruf. Em aramaico oriental é querof. Então no ocidental queruf, no oriental querof. Testificam o poder, a justiça e a eternidade de Deus. Adoram a Deus incessantemente, de acordo com o livro de Rai Tegalut, a revelação, que em grego se chama Apocalipse. Eles dizem de dia e de noite sem parar: Kadosh, 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 Adonai Elohim Tisvaot, Asher Haya Verove Veriavô. Repetindo: Kadosh, 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 Adonai Elohim Tisvaot, Asher Haya Verove Veriavô. Que traduzido é: Kadosh, 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 Santo, 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 Adonai Elohim Tisvaot, é o Senhor Deus dos exércitos. Asher Haya Verove Veriavô, o que é, o que era e o que virá. Que é, que era e que virá. Esse que é, que era e que virá está relacionado ao próprio nome de Deus, o tetragrama Yod, Ri, Vav, Ri. Nós vamos, em outra ocasião, estudar o tetragrama, se Deus assim nos permitir. Então, é isso aí. Nós temos o queruf, que no aramaico ocidental é queruf, mesma pronúncia aí do hebraico queruf. No aramaico bíblico, heru, heru. E no
aramaico oriental, Kerov. E agora nós vamos estudar o Arba Hayot, na verdade, os Arba Hayot, os 4 viventes, chamados de os 4 viventes, ou os 4 seres viventes. São uma classe superior de querubim, possuem 4 faces, 4 asas, simbolizando os 4 cantos da terra. Sua missão é adorar a Deus e representar as criaturas do mundo físico no céu onde Deus está. Então esses anjos lá no céu, eles representam a criatura física. Então eles tipificam o físico no âmbito metafísico. Eles vão representar as criaturas do globo terra como seres que devem adoração e honra ao Criador, Deus, ao Criador Supremo, nosso Deus, e eles adoram a Deus de dia e de noite. Sua missão é adorar a Deus e representar as criaturas do mundo terreno. Eles nos lembram que as criaturas do mundo físico, quer racionais, quer irracionais, devem louvor e adoração a Deus. Em aramaico ocidental, nós chamamos eles de Hayofo, animais viventes. Em aramaico oriental, Haywacha, os seres viventes. Querubim então, no caso, os Arba Hayot, que em hebraico significa os 4 viventes, a mesma expressão seria, no caso, animais viventes, para, seria o ocidental, eu diria Hayuofo, e no oriental, Haywacha. E, de acordo com Ezequiel, capítulo 1, nós vemos que eles são seres com aspecto de relâmpago e trovão. São, podemos dizer, anjos elétricos. É algo transcendental, meus irmãos. São quadrúpedes. O anjo do Senhor, bípede, né? É Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito, vale ressaltar. Depois nós temos aí o destruidor, que a Bíblia não dá detalhes se ele é bípede ou quadrúpede, como ele é em detalhes. Se ele é um serafim, se ele é um querubim, a Bíblia não diz o destruidor que ele é, nem o malaterron. E os serafins são bípedes e todos os querubins são quadrúpedes, ok? Então, como o Arba Hayot são 4 anjos, querubim, numa classe superior aos querubins normais, então eles são quadrúpedes, assim como os querubins. Agora nós vamos falar do querubim da guarda. Lúcifer, no latim, anjo de luz. No hebraico, Keruv Minchar, o querubim ungido, Keruv Minchar, ou Keruv Hassoher, que é o querubim da guarda, chamado por Deus anteriormente de Hillel Ben Sahar. Hillel Ben Sahar, que significa estrela da alva. Uma observação. Ele é o Hillel Ben Sahar, a estrela da alva, ou estrela da manhã. Mas ele não é o Kok Vababoker, que é a estrela resplandecente da manhã, ou a verdadeira estrela da manhã, o Kok Vababoker, que é um título que só pode ser aplicado a Yeshua HaMashiach, a Yeshua Mashiach, ou seja, a Jesus Cristo, ok? Ele então era chamado por Deus de Hillel Ben Sahar. Em aramaico ocidental, como é que eu vou dizer querubim ungido? Eu vou dizer no ocidental, Keruvo Meshiho, No aramaico oriental, eu vou dizer Kerov Meshiha. Quando criado, o louvor foi criado nele, porquanto as obras do tambor e do pífaro estavam nele. Deus criou o louvor dentro do querubim da guarda, dentro do querubim ungido de Lúcifer, do queruvo Meshiha, do Kerov Meshiha. A missão dele é adorar Elion, Deus Altíssimo, e liderar o coral celeste na terra primária, presente que ele ganhou do Altíssimo. Todavia ele se rebelou e hoje nós conhecemos ele como, no grego, né, Satanás, ou no hebraico, Satan, que significa Satanás, força do mal.
No grego também ele é chamado de diabolos, seria correspondente em português, diabo. E no aramaico ele tem também um título no aramaico que é Satana, Satanás, Satana. Então, o queruvo mexirra, o querov mexirra, ou o queruvi nimshar em hebraico, né? O querubim ungido, como ele é conhecido de acordo com o livro de Ezequiel 28, e ele traiu a confiança do Senhor. Nós sabemos a história, né? Deus havia criado o seu reino, todo rei precisa de um reino, e Deus ele se junta com Jesus, com o Espírito Santo, e ele diz, vamos criar um reino, e surge o céu, Epurânios, um reino quadrangular, com 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, cada porta com pérolas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel, e 12 fundamentos no solo, de pedras preciosas e semi-preciosas, com o nome dos 12 apóstolos, um rio que sai do trono de Deus, uma árvore que dá 12 frutos, o aspecto desse lugar semelhante ao jaspe, ao ouro, ao cristal, um lugar muito lindo, que um dia, com fé em Deus, eu e você vamos andar lá. Quem sabe você não tem uma casa nem de taipa para habitar, você vive como um nômade, saindo de um lugar para outro, pagando aluguel, mas quero te dizer que lá você já tem uma casa, é sua e ninguém toma. Nós temos um lugar, porque Ele foi preparar o lugar para quando voltar nos levar, para que onde Ele está estejamos nós também, amém? Quando Ele cria esse lugar, meus irmãos, Ele diz, na condição de rei eu preciso de súditos, e Ele sobe e começa a criar o seu exército angelical, e daí vai vindo os serafins, os querubins, os arbacaiotes, e quando chega Lúcifer, o querube Hassor, o querube Nimshar, que Deus sopra, que Deus cria, aquele anjo com 4 faces, leão, homem, águia, leopardo, com 4 asas, olhos humanos por cima e por baixo, braços humanos embaixo das asas, uma cauda. O espírito dele não está nele, ele é semelhante, ele não é igual aos arbacaiotes, ele tem uma certa semelhança, mas ele está num grau acima dos arbacaiotes. Deus coloca dentro dele os instrumentos do pífaro e da cítara, ou dos tambores, corrigindo, pífaro e dos tambores. Deus cria dentro dele o louvor. É por isso que quando você louva, as forças do mal se levantam contra você. É por isso que o seu louvor muda situações. Às vezes você louva e alguém está doente, é curado. Às vezes você louva e alguém está passando por uma prova e é consolado. Porque a ação do Espírito Santo no louvor, foi Deus que criou o louvor. Colocou em Lúcifer, mas Lúcifer traiu a confiança do Eterno. Porque um dia Deus deu a ele uma terra, Gênesis 1:1, a terra primária, terra de minerais, terra de rochas alfogueadas, rochas magmáticas ou ígneas. E aí você me diz, mas irmão Érico, por que uma terra sem atmosfera, sem erva, sem água, enfim, como é que ele ia respirar? Lúcifer é um anjo, e anjo é espírito, e espírito não precisa de oxigênio, eles não precisam de gás, oxigênio, de nutrientes, não, porque são espíritos. Então, um planeta com rochas alfogueadas, banhado por larva de vulcão, era um paraíso para Lúcifer. E ele ia para lá com 1/3 dos anjos, louvava, e você consegue imaginar miríades. Miríades é um número que seres humanos não conseguem calcular, de anjos subindo da terra primária, atravessando os segundos céus, o Meso-Urânios, chegando no 3º céu, o Epurânios, porque o Urânios, o primeiro céu, não existia. Porque Deus cria o primeiro céu em Gênesis 1:2, quando Ele recria a terra. Porque Deus não criou a terra para ser um caos, está lá em Isaías. Deus criou a terra para ser habitada. Só que Gênesis 1:2 vai dizer, a terra, porém, era sem forma e vazia. No hebraico, torro vavorro, vã e caótica, sem forma e vazia, vã e caótica. Aí você diz, mas espera aí,
Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos. E porque a terra de Gênesis 1, 2 está vã e caótica, ao passo que a terra de Gênesis 1, 1 não está. É porque houve uma história, num lapso muito grande de tempo, entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1. Glória a Deus. No versículo 1, meus irmãos, a gente vê que Deus criou a terra para um amigo dele, um anjo, Lúcifer. Só que Lúcifer, a gente sabe a história, ele trai a confiança de Deus, e ele diz: subirei ao céu onde Deus está, elevarei meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Subir ao céu não era pecado, ele já subia com os anjos para adorar. Acima das estrelas ele já passava o mês Urânios, era normal. Mas quando ele diz serei semelhante ao Altíssimo, a glória de Deus ele não divide com ninguém. A minha glória não daria a outra. Então ele achava que Deus não ia ouvir, porque é uma distância absurda entre a terra e o terceiro céu. Não é à toa que o nome de Deus é Altíssimo. Então ele achava que Deus não ia ouvir. Ele achava que, assim como ele, Deus não tinha onipresença. Só que Deus é onipresente. Deus é todo poderoso. E Deus lá de cima olha triste para a terra. E Deus, ele diz uma palavra. Eu e você falando não acontece nada, mas é Deus que está falando. Ele diz Micael, que traduzido é quem? Mi. Ka é semelhante. El, a Deus. Quem é semelhante a Deus? Quando Deus fala, as palavras se articulam com o oxigênio e de dentro da eternidade Deus criou um anjo de aproximadamente 4 metros de altura, com espada de fogo, e ele fala como um trovão, me chamou Altíssimo. Eu imagino Deus dizendo: olhe para a terra primária, tem alguém lá dizendo que é semelhante a mim, tem alguém lá dizendo que pode ser parecido comigo. Ninguém, você vai ser meu escudo. Quando as pessoas olharem para você, vão saber que ninguém é semelhante a mim, porque seu nome é Micael, quem é semelhante a Deus. Eu imagino Micael pegando sua espada de fogo, desembanhando e gritando enfurecido: ninguém é semelhante a Deus. Ninguém é semelhante a Deus. E dos 2 terços de anjos que ficaram no céu, um se ajunta com Micael. E Micael, ele é a última classe criada de anjo. Ele é o único da espécie arcanjo, anjo principal. No hebraico, Sarra Malachim, príncipe dos anjos, que no aramaico a gente pode traduzir como Rish Malaque. Rish, então ele é um ser espiritual de maior hierarquia entre os anjos, criados por Deus na rebelião de Lúcifer, chefe dos anjos formados por Rish, cabeça, chefe, líder, e por Malaca, anjo, mensageiro. Então, Rish Malaque, cabeça dos anjos, líder dos anjos, príncipe dos anjos. Ele é um anjo superior a Lúcifer. Ele está acima do querube Hassor. Então, no aramaico oriental, eu vou chamar ele de Amir Malaque. Amir Malaque. No aramaico oriental. No ocidental, eu vou chamar ele de Amir Malaque. Muda um pouquinho, né? Amir Malaque no oriental e Amir Malaque no ocidental. Amir Malaque e Amir Malaque. Então, Micael, no oriental, Micael. Micael. E no ocidental, Micoiel. Micoiel. Assim, a questão da pronúncia, o correto mesmo seria Michael, ou Michoel, seria essa a pronúncia. Michael ou Michoel, Micael. Essa palavra que a gente diz, Micael, que é o nome do único anjo que a Bíblia cita, que é da classe arcanjo, líder, anjo principal, essa palavra já é um nome original que Deus deu para ele, que é uma pergunta para Lúcifer: quem é semelhante a Deus? Então nós temos aí as 7 classes
angelicais. Nós temos aí, revisando, o Malar Adonai, o anjo do Senhor, o Malakadaya. No ocidental, Malacho de Morió. No oriental, Malacha de Mariá. Ou anjo de Deus, né? O Malach Elohim em hebraico, ou Malacho de Aloho, ou Malacha de Alaha, né? Nós temos também aí o destruidor, o Hamasherit. No aramaico do Targum, a gente chama ele de Rabalá, destruidor. Também conhecido como Malachamavet, no hebraico, anjo da morte. Destruidor, no aramaico ocidental, Marrebono. No oriental, Sahopa. Também chamado de anjo da morte no aramaico, que seria Malacho de Malchó, e no oriental, Malacha de Malchá. Vimos também o Saraf, ou Seraf, o incandescente, ou que arde em fogo. No aramaico ocidental, Serofo. No aramaico oriental, Serafa. No plural, Serafê. Vimos o queruve. No plural, queruvim. Queruve ou Heruve, no aramaico, também pode ser chamado no aramaico ocidental de Queruf e no oriental de Queruf. A tradução é incerta dessa palavra Queruf. Alguns traduzem como proteção em fogo, sendo que a tradução mais considerada, a mais próxima do certo, seria aquele que está diante de ou diante do trono. Vimos também os Arba-Hayot, os 4 viventes, os animais viventes, né? No ocidental do siríaco, Hayuofo, no oriental, Hayuacha. Vimos também o Queruva Netora, querubim da guarda, Queruva Netora, isso no aramaico oriental. Lúcifer, que é anjo de luz em latim, em hebraico, querubim Shar, querubim ungido, ou querubim Hassover, o querubim da guarda. Chamado por Deus de Léo Ben Sahá, estrela da manhã, ou estrela da alva, que não podemos confundir com Kok Vababoker, que é um título que só pode ser atribuído ao Messias, a Jesus. Em aramaico ocidental, Queruvo Meshiro, que é o querubim ungido, e no aramaico oriental, Querov Meshira, querubim ungido. Também chamado em grego Satanás, em hebraico Satã, em grego Diabolos, em aramaico Tizatana, certo? Vimos também o anjo principal, o segundo anjo mais forte na hierarquia, ele só perde para o Malar Adonai, que é o anjo supremo, que é Deus. Ele é o Sarra Malachim, príncipe dos anjos, ou arcanjo, o anjo principal. Estou falando de Micael, que traduzido é quem é semelhante a Deus. Ele é o Rish Malaque no aramaico, cabeça dos anjos, líder dos anjos ou príncipe dos anjos. No aramaico oriental, Amir Malanque. No ocidental, Amir Malaché. Nós temos aí o nome dele, Micael, no aramaico oriental, Michael, e no ocidental, Michoyer. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo aí acerca dos anjos. Como nós sabemos, os anjos são seres espirituais que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E lembre, quando você achar que está tudo perdido, quando você achar que tudo acabou, que não tem amigos, ou que Deus te deixou, lembre que a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Observe que a Bíblia não diz, os serafins acampam ao redor dos que o temem e os livram. A Bíblia também não diz, os querubins acampam-se ao redor dos que os temem e os livram. A Bíblia também não diz,
O destruidor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O Malarterron, o Arba-Raiote, não. O arcanjo, não. A Bíblia diz, o anjo do Senhor, o Malaradonai, o Malacadaia, o anjo supremo, Deus em forma angiofânica. Então é o próprio Deus que está com você. Você diz, mas irmão, como é que isso pode? Eu estou aqui, tem outro crente lá nos Estados Unidos, tem outro lá no Oriente. Como é que o anjo do Senhor, que é o Criador, que trabalha direto, o próprio Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, ele vai vir ficar comigo? Sim, é a Bíblia que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Deus é onipresente e ele faz questão de cuidar de cada um de nós. Então, Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.